tem um carro falando na rua, bem, não sei se vocês estão ouvindo. Não estamos, mas pode fechar a janela, dona Pode, Terezinha. fica à vontade. Passa vendendo pamonhas. Só Ô, coisa boa! ele deixa muito alto, meu Deus do céu. Todo mundo ouvir e ficar com vontade, né, dona Terezinha? Pois é, mas uma hora dessa vendendo Verdade. acho que interrompi, por favor. Imagina, o espaço é nosso, vocês já sabem. Imagina. E que eu tava vindo para cá, né? E eu tava pensando sobre fazer só uma reflexão antes da gente começar. Eu tava vindo para cá e eu tava me lembrando de algumas situações, porque eu liguei para minha mãe e eu falei, mãe, tem internet aí? E aí ela falou que tinha internet na casa dela, né? E eu falei assim, acho que vai ser pouca gente e tal. Mas eu vou fazer, né? Porque não é, como desde o início eu falei isso aqui para vocês, não é para mim, não é por mim, né? É uma ordem de Deus. E aí eu fiquei pensando em como a maturidade muda a gente, porque por muitos anos, inclusive esse ano, eu já tive várias experiências frustrantes de fazer festa e aniversário e acaba que as pessoas ou não vão, confirmam e não vão, né? E tá todo mundo aqui. Acho que agora foi, agora a Carlinha entrou. E aí eu fiquei pensando, né? Há algum tempo, e se isso não fosse para mim, muito provavelmente eu teria cancelado o nosso encontro hoje. Eu teria ficado um tanto quanto desanimada em pensar que nós estaríamos em poucas, ou que, enfim, que talvez nem vocês estivessem aqui, né? E aí, hoje eu estava tão serena e tranquila porque eu consigo entender que onde dois ou três estiverem reunidos, lá eu estarei, né? Assim fala a palavra de Jesus pra gente. Então, eu tô aqui olhando pro meu celular porque eu tô recebendo mensagem de gente que não tá conseguindo entrar, tá? Desculpa. Então, como é bom a gente perceber que todas essas coisas vão mudando o nosso sentimento, a forma como a gente reage a essas situações. E, de toda forma, eu queria agradecer a cada uma de vocês que se comprometeu, não comigo, mas com vocês, porque estar aqui não é nem por mim, né? É por vocês e o nosso compromisso que a gente fez de se reunir 1 hora por semana para falar de Jesus, de Marta e de Maria. E como de praxe, então, eu acho que a gente pode começar a nossa oração. Vou convidar todos vocês a fecharem os olhos, baixarem a cabeça, para que a gente dê a honra ao nosso Senhor na medida que Ele merece. Então, vamos lá. Ô, meu paizinho, hoje foi desafiador estar aqui hoje. Primeiro faltou luz, depois a internet caiu e eu achei que teria muito trânsito e o Senhor abriu todos os caminhos para que nós pudéssemos estar aqui hoje, reunidas juntas nessa noite, véspera de feriado, comprometidas contigo, com o teu relacionamento, com estar na tua presença, Pai. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, te agradecemos por tudo aquilo que tu tens feito nas nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, por tudo que tu tens feito na minha vida. E te peço, Senhor, que tu, especialmente hoje, nós temos uma amiga, eu não contei para as meninas ainda, mas nós temos uma amiga que está com a vozinha doente no hospital. Então, Pai, que hoje os nossos corações estejam inclinados para que o Senhor cuide dessas pessoas que estão internadas, que precisam de ajuda, que precisam da tua cura, da tua paz, da tua serenidade. E, Senhor, mais uma vez, eis-me aqui, Pai, eis-me aqui na tua presença, me prostrando, Pai, para que eu seja só uma ferramenta tua, Senhor, para que hoje tudo o que passar pela minha boca
passe antes pelo teu filtro, para que entre no coração de cada uma dessas mulheres que estão aqui buscando a tua presença, na medida com que cada uma precisa ouvir. Leva a cura, leva a paz, leva a serenidade, leva a alegria, leva a fé, Pai. Restaura a fé de cada uma de nós e nos abençoa nessa noite, nesse nosso encontro, para que aconteça conforme a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por todos os teus milagres e pelas tuas bênçãos, Pai. Eu creio que o Senhor já fez grandes coisas na vida de cada uma de nós, Pai. Muito obrigada, meu Pai, muito obrigada. Nós te amamos, Pai, nós te amamos, nós te louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá. Nós estamos na nossa terceira semana, falando do terceiro capítulo do livro Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. E o tema do nosso capítulo de hoje é o diagnóstico. E esse capítulo, ele começa citando a resposta de Jesus a Marta, quando ela o questiona: Senhor, não te importas? Quanto tempo a gente vai ficar nessa frase? E Jesus responde: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. A Joana nos explica que, segundo o seu entendimento, Jesus está dando a Marta um diagnóstico. Quando Marta se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, não te importas? É como se ela estivesse levando a causa de todos os problemas para que Jesus pudesse dar um jeito naquela situação, como se ela tivesse a resposta e a justificativa para os próprios problemas. Mas Jesus calmamente lhe responde: estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Jesus abre os olhos de Marta e aponta para ela o quão cega ela está, que não é capaz de ver a realidade como ela realmente é. Jesus dá o diagnóstico e ele está dizendo: minha querida, tu estás aí reclamando não porque Maria não está te ajudando, mas porque você está cansada e preocupada com coisas desnecessárias. E na semana passada, nós falamos sobre os 3Ds, sobre a distração, sobre o desânimo e a dúvida. E hoje nós começamos falando das consequências dessas 3 atitudes que nada mais nos geram do que preocupação. O livro ele traz alguns estudos e algumas citações médicas e eu achei interessante trazer para a nossa conversa para que a gente consiga dimensionar todos os prejuízos que a preocupação tem causado na nossa vida, além do principal, que é o afastamento de Cristo. Esses pesquisadores, eles associam a preocupação crônica com a fragilidade do sistema imunológico, a queda da nossa imunidade, com doenças cardiovasculares, hipertensão, desequilíbrios neurológicos e sem mencionar as doenças de ansiedade, síndrome do pânico. Mas Deus é tão sábio e poderoso que Ele não nos apenas deixou instruções para esses momentos, como Ele colocou isso como uma ordem. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que são 360 vezes, e no livro a Joana fala em 350 vezes, não importa. Na Bíblia são centenas de passagens que nos trazem a seguinte ordem: não temas. Vejam que Deus não está nos dizendo, você não precisa ter medo, ou você não precisa se preocupar, Ele está nos ordenando. Não tenha medo, não se preocupe. E isso porque Deus sabe que a preocupação, ela coloca o nosso relacionamento com Ele em curto-circuito. Nós somos sufocados pelos pensamentos que, na maior parte do tempo, são frutos da nossa mais bela imaginação. Nós começamos nos preocupando com o jantar e terminamos pensando num divórcio, na morte de um filho, ou na nossa própria morte e nas brigas familiares decorrentes da herança. Como é trazido no livro, a preocupação ela é como um nevoeiro.
que é capaz de cobrir muitos quarteirões de uma cidade, mesmo sendo composto de apenas um copo d'água. Ele não tem substância, ele não tem matéria, mas ele tem o poder de paralisar milhares de pessoas. O medo decorrente da preocupação nos afasta e nos oculta da face de Deus. Nós estamos tão preocupadas com todos aqueles cenários que imaginávamos que não conseguimos levar essa ansiedade para Deus. A gente fica ali mirabolando pensamentos e não consegue levar isso para onde precisa. E se por um lado nós nos perdemos nos pensamentos, por outro, não recorremos a Deus ou porque temos medo das respostas, ou porque achamos que o problema é pequeno demais para apresentar ao Senhor. Mas se esse problema é pequeno demais para levar para Deus, será que ele merece cercar o teu pensamento? A nossa racionalidade e mais, a nossa fé? Isso é o que a preocupação nos faz. Ela nos afasta de Deus. Mas o diagnóstico de Deus, a verdade de Deus, são a nossa única possibilidade de cura. Porque isso que nós chamamos de diagnóstico nada mais é do que criar consciência. Todas essas dúvidas plantadas no nosso coração nos torna tão pequenos e falhos que não afeta apenas o nosso ser, a nossa carne, ela reflete na nossa falta de fé, que faz com que a gente pegue todos esses pensamentos em forma de preocupação e guarde no coração, como se nós fôssemos capazes de fazer alguma coisa com essas preocupações. Mais uma vez, nós pegamos aquilo que deve ser deixado nos braços do nosso Pai e tomamos para nós, como crianças desobedientes, medrosas e ansiosas. Nós passamos a interpretar todas as nossas preocupações como falta de cuidado divino, como esquecimento. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. A única coisa que Deus joga no mar do esquecimento são os teus pecados confessados e arrependidos. Isso está na Bíblia. Só o teu passado e a culpa ficam para trás, de resto, nada foge aos olhos do Pai. Não há um fio do teu cabelo que possa cair sem que Deus permita. Mas quer saber? Esquece tudo o que eu falei até agora, esquece. Vamos nos preocupar, vamos passar horas pensando naquilo que pode ou que poderia ter acontecido. Vamos gastar o nosso tempo e o nosso dia para tentar resolver problemas que não são nossos. Vamos tentar controlar tudo ao nosso redor, conferir 10 vezes se a porta está fechada, se todos se alimentaram, se fizeram os seus deveres, os seus afazeres. Vamos ficar meditando no mas e se? E se? Vamos nos preocupar e sabe qual vai ser o resultado? Nenhum. Nada vai acontecer, nada vai mudar. Em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 25 a 34, Jesus nos diz as seguintes palavras: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé.
Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe, a Joana fez uma analogia que eu achei assim maravilhosa para guardar para minha vida. E ela diz o seguinte: que a preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela lhe dá algo para fazer, mas não te leva a lugar nenhum. A preocupação, ela nos afasta de Deus porque nos afasta da fé. E trazendo para a realidade, falando em números, ela cita os seguintes dados: que 40% das nossas preocupações são coisas que nunca acontecerão. 30% se referem ao passado. Então é alguma coisa que nunca pode ser mudado. 12% diz respeito a uma crítica alheia, que na maioria das vezes nem fundamento tem. 10% são sobre saúde, mas saúde piora com estresse. E 8% são problemas de verdade, que podem ser resolvidos. A preocupação, ela não evita que as coisas ruins aconteçam, mas ela nos impede de viver a vida abundante que Deus escreveu para nós. Eu acho que o primeiro passo que nós podemos dar é trazer para a consciência as nossas preocupações, e esse é o diagnóstico. Quando nós tomarmos consciência, nós poderemos racionalizar esses nossos pensamentos. E nesses últimos dias eu fiquei pensando no que eu poderia trazer para cá, para esse nosso bate-papo, que pudesse ajudar a cada uma de nós com essas preocupações e pensamentos. E aí eu me lembrei dos meus muitos anos de terapia sobre um dos métodos mais eficazes que eu aprendi para acalmar minha mente. Eu aprendi a pegar a minha preocupação, abrir um bloco de notas ou pegar um papel e começar a escrever tudo o que vinha na minha mente. Eu escrevia todas as possibilidades, todas as preocupações, e depois que eu fazia isso, depois de ter escrito tudo o que podia acontecer de ruim, eu começava a ler aquilo e eu ia visualizando que metade daquilo era completamente impossível de acontecer. Que tudo aquilo que estava fora do meu controle, que era apenas uma hipótese, eu riscava. E aí eu ia filtrando até chegar naquilo que dependia de mim e que eu realmente podia fazer algo para resolver. E nesse momento, aquilo que dependia de mim, e isso é muito importante que a gente entenda, ou eu fazia, ou se eu não estivesse disposta a fazer, eu simplesmente parava de pensar e parava de reclamar. Porque agora eu tinha consciência de que eu não estava disposta a pagar os preços para que aquela situação mudasse. Mas com todas essas outras coisas que não dependiam de mim, eu orava. E eu sugiro a vocês que tentem fazer isso. No livro, a Joana nos traz 2 conceitos e ela divide as preocupações em nocivas e naturais. Mas há alguns anos, eu aprendi com o meu irmão, quando ele estava fazendo o Dale Carnegie, em 2 formas de olhar essas situações, em separar entre preocupação e problemas. E os problemas são as adversidades que surgem na nossa vida, como, por exemplo, uma doença, a perda de um emprego, um acidente, coisas que talvez pudessem ser resolvidas e que precisam de uma atitude nossa, ou que talvez não tenham solução, mas são situações que nos aproximam do divino.
E as preocupações, geralmente, elas não têm fundamento, elas são fruto da nossa fértil imaginação, de dúvidas que vão crescendo e que vão tomando vida no nosso coração. E estas nos afastam de Deus. E com esse entendimento, a gente precisa parar e refletir, sabe, sobre qual é a nossa parte no processo e qual a parte de Deus. A chave para a cura da preocupação é transformar a preocupação em oração. A Bíblia, ela nos dá uma certeza de que nós passaremos por momentos desafiadores. Lá em João 16, Jesus contava para os discípulos sobre todas as tristezas que eles viveriam aqui na terra e ele concluía dizendo: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E ele está nos dizendo, vocês terão problemas, terão dificuldades, mas eu sou maior do que todas essas coisas, eu posso todas as coisas. E nós tudo podemos naquele que nos fortalece. E gente, Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que são necessários vários nomes para explicar a dimensão do nosso Deus. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é Yeshua, o Deus que salva. É El Shaddai, o Deus Altíssimo. E é Emanuel, o Deus conosco. Será que esse Deus Todo-Poderoso não merece que a gente mude o nosso discurso? Ontem eu mandei uma passagem de Tessalonicenses que falava para que a gente se mantivesse alegres e gratos. E eu achei que caberia perfeitamente nesse nosso contexto de hoje, porque quando nós somos gratos pelo que Deus já fez na nossa vida, nós passamos a ter fé em tudo aquilo que Ele ainda fará. E se eu não entender, se essa verdade não entrar no meu coração, de que o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, é maior do que a vida, então a minha vida vai ser maior do que Deus. E aí eu não vou ter controle de nada, eu não vou ter socorro, não vai ter para onde correr. Então muda o teu discurso. Qual tem sido o teu discurso? Jesus, eu não tenho tempo. Jesus, a minha saúde está ruim. Jesus, o meu filho vai para a escola e olha tudo que pode acontecer. Muda o teu discurso. Tira essa ladainha da tua boca e passa a entregar as preocupações para o Senhor. Ora para Ele, Pai, o meu filho é teu, cuida dele. Senhor, esteja comigo enquanto eu estiver fazendo todas essas coisas. Nós temos o poder de escolha. A gente vai orar ou vai se preocupar? Aquilo que entra na tua mente sai pela tua boca. A boca fala do que o coração está cheio. E Filipenses nos dá um manual de tudo que nós podemos permitir que permeie os nossos pensamentos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, que é de boa fama. E ainda assim, se há alguma virtude, se houver algum louvor, nisso pensai. Não adianta pedir a Deus para ter saúde e não fazer exercício, se alimentar mal e passar a vida estressado, se preocupando com o que a gente não pode controlar. Não adianta pedir para Deus para que Ele coloque os teus filhos na vereda dos justos quando você se corrompe, quando você não é justo e não tem honra. Defina as tuas referências. Que músicas você ouve, que rodas você senta, quem são os teus amigos? É muito fácil se preocupar com o que os outros vão falar quando você passa a mão no telefone para falar mal dos outros. A Joana, ela cita Isaías 16:3. Tu conservarás em paz aquele cuja imaginação está firme em ti. E lá pelas tantas, ela conta num certo momento da vida dela que ela começou a estudar e a pesquisar passagens que falavam de medo e de preocupação, e ela fala que ela foi decorando essas passagens para que nos momentos de preocupação ela trouxesse à tona. E, gente, vocês não têm noção do poder disso. Quando estiverem ansiosas, reflitam. O amor de Deus lança fora todo o medo.
Eu tudo posso naquele que me fortalece. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Não fui eu quem ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembra, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Portanto, minhas queridas, eu digo a vocês, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. O tolo fala do que vê e o sábio fala do que vai viver. O que nós vamos viver? A gente prefere orar ou prefere se preocupar? A gente prefere entregar os nossos problemas para Deus ou segurar eles bem forte nas nossas mãos, achando que a gente pode fazer alguma coisa por essas situações? Faça a sua parte, entrega nas mãos de Deus. Quando o teu coração estiver cheio de fé, não haverá espaço para mais nada. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu queria propor pra gente, não para agora, mas para que cada uma de vocês fizesse depois o seguinte exercício. Pega um bloco de notas, um papel, alguma coisa e escreve tudo aquilo que está passando na tua cabeça no meio do caos. E pega essas situações e separa elas entre problemas e preocupações. Eu juro a vocês que eu fiz isso hoje. Eu comentei aqui com as meninas que estavam logo no início que eu dormi muito mal nos últimos 2 dias e eu não estava ansiosa, mas eu estava muito agitada. E quando eu escrevi tudo isso, eu percebi que eu não tenho nenhum problema. Nenhum. Mas eu tenho muitas preocupações. E aí eu pensei aqui, em ok, eu já entendi, eu tenho que orar, mas o que a gente pode fazer para isso? E aí eu comecei a separar essas preocupações naquilo que eram fruto da minha imaginação, naquilo que era metas e planos e sonhos. E o que era fruto da minha imaginação, eu fiz exatamente o que eu falei para vocês. Racionaliza, começa a discorrer sobre tudo isso e joga no mar do esquecimento. E as metas, os planos, aquilo que inquieta o teu coração porque você sabe que precisa fazer alguma coisa, organiza. Faz um planejamento e ora pela bênção. Faz a tua parte e ora pela bênção. E sobre os teus problemas, faz a tua parte naquilo que pode ser resolvido. E o resto, entrega. Deixa que Deus faça a parte dele. Não toma para ti coisas que tu não pode resolver. São 8h02. Vamos abrir os microfones? Vocês querem falar alguma coisa? Chegou a hora da verdade, a hora que todo mundo fica em silêncio. Eu sei que nem todo mundo conseguiu ler esse capítulo, mas eu queria perguntar para vocês, além disso que a gente está falando, se durante esses nossos 2 últimos encontros e hoje, se alguma coisa já mudou no coração de vocês, se vocês têm feito alguma mudança, se tem servido para, enfim, me contem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação para que a gente fique mais à vontade para conversar e essa parte não fique registrada. Peraí.